Boa noite, amigos do Via Voz TV. Começa neste momento mais uma edição do Via Voz Esportiva. Eu sou Fábio Ferrari e vou trazer para vocês a repercussão do final de semana esportivo, com o Brasileirão da Série A em sua 33ª rodada, classificação e agenda esportiva, já para esta quarta e quinta-feira, com a 34ª rodada e o próximo final de semana, sábado e domingo, pela 35ª rodada do Brasileirão. Também vamos analisar a 36ª rodada do Brasileirão da Série B, que já tem o Fortaleza, o Leão lá do Norte, campeão e com vaga garantida para a primeira divisão em 2019. Além de outras notícias do mundo esportivo. Ao meu lado está o comentarista Edson Francisco e o convidado especial Toninho Tofanelli. Boa noite, gente. Qual o seu primeiro destaque, Edson Francisco? Boa noite, Fábio. Boa noite, telespectadores. Não teria como a gente não iniciar com um polêmico clássico entre o Corinthians e São Paulo. Vamos comentar, vai dar muito o que falar. É ou não é, seu Roberto? Eu já vou aproveitando então para pegar o boa noite do Toninho Tofanelli. Por favor, Toninho, seu destaque para esse programa especial. Boa noite, Fábio. Boa noite, Edson. Boa noite aos internautas. Como o Edson já colocou aqui, o problema maior foi esse final de semana aí, né? Corinthians garfado, apito amigo novamente aí. Realmente, amigo, realmente. E você, internauta, obrigado, muito obrigado pela sua participação. Por favor, opine, mande, envie sugestões e o seu acesso junto ao Facebook. Participe ativamente do nosso programa Via Voz Esportiva, opinando, enviando sugestões e também fazendo a sua crítica, que é muito importante para a gente. Nesse momento, vamos analisar a 33ª rodada do Brasileirão, que ainda tem uma partida a ser realizada. O Santos e a Chapecoense que estão jogando neste momento. O primeiro tempo está sendo desenvolvido nesse momento, lá no Pacaembu, na cidade de São Paulo. Então, gente, vamos projetar essa rodada do Brasileirão e eu já vou passar para vocês. João, vamos começar com o clássico, né? O clássico foi muito importante, como vocês já analisaram, já bem destacaram, o Corinthians e São Paulo. O Corinthians teve, na verdade, foram dois jogos, né, gente? Primeiro tempo, com um primeiro tempo praticamente de domínio total da equipe do Corinthians, o São Paulo um pouco apático, e o Corinthians com 11 jogadores. Já no segundo tempo, o Corinthians teve o Ângelo Zarauz expulso, já no finalzinho da primeira etapa, numa bobagem do jogador corintiano, e o Corinthians acabou jogando com a sua equipe, jogando com 10 jogadores praticamente todo o segundo tempo, foram praticamente 48 minutos. Edson, o que você poderia dizer em relação a este fato do Ângelo Zarauz ter praticamente prejudicado o Corinthians? Fábio, olha, eu vou falar para você, surpreendentemente, o Corinthians jogou bem, começou jogando bem, se impôs, entendeu? E desenvolveu um jogo que há muito tempo eu não vi o Corinthians jogar. Eu tenho assim, eu passo que o Corinthians é o anti-futebol. O futebol ele é feito de procura do gol, você fazer o gol. O Corinthians entra não querendo tomar o gol. Ele está querendo defender primeiro, entendeu? O Corinthians, esse Corinthians que joga agora é o anti-futebol. Quanto o São Paulo me surpreendeu, positivamente, diga-se de passagem, entendeu? Estava fazendo a bola fluir legalzinho, os toques, tal. Mas aí, o ponto determinante, é o que a gente vai discutir bastante, claro. Foi o gol do Danilo, que não foi assinalado, né? Aí depois, na sequência, houve a falta do Ângelo. E já vou fazer uma pergunta, inclusive, para o nosso convidado, viu, Edson? Se me permite. Toninho, como você observou, né, são lances capitais, né? O primeiro que o Edson, inclusive, abordou foi o lance em que o Danilo, num rebote, chutou a gol e o goleiro Jean do São Paulo estava atrás da linha do gol. E ele conseguiu defender, mas pelas projeções que a gente viu nos vídeos, o goleiro do São Paulo teria defendido já com essa bola dentro do gol. Além dessa polêmica, teria um provável pênalti cometido pelo jogador do São Paulo em cima do atacante paraguaio, o Ángel Romero. Como você poderia analisar também esses dois lances capitais e polêmicos que aconteceram no jogo? Bem, ao meu ver, o Corinthians fez a melhor partida dele durante esse campeonato todo.
Corinthians é um time que a gente está vendo aí que ele não tem uma tática, né? O Jair fica devendo muito ali nessa parte de treinamento, mas o Corinthians ontem, sábado, fez uma partida espetacular. Naquele primeiro lance do Danilo, todas as televisões, principalmente da TV Corinthians, que dá para você perceber nitidamente, a bola entrou cerca dos 20 centímetros. Agora, o auxiliar do árbitro, que fica, como costuma se dizer, aquele vaso plantado ali, não sei qual é a razão disso, né? A gente dá risada, mas é verdade. É cômico se não fosse exatamente. E ele não vi. O Bandeira, que está tá certo, o Bandeira estava mal colocado também, porque você pode ver pela televisão. Houve esse lance. Houve o pênalti em cima do Romero. E vou mais além, Fábio. Vocês estão esquecendo que o Arboleda também cometeu um pênalti dentro da área. O juiz, era o lance todinho dele. Isso, e também não deu. Quer dizer, aí fica difícil, né? Como a gente estava conversando aqui antes, eu ainda acredito no ser humano. Eu acredito assim, Fábio, que ele não saia da casa dele e vá para lá com a intenção de favorecer um time em detrimento do outro. Eu parto desse princípio, entendeu? Principalmente hoje, estádio com 20, 25, 30, 40 mil pessoas, o cara cometeu um erro gravíssimo, intencional, ele já ia com a intenção de favorecer um e prejudicar um outro. E outra coisa, a tecnologia hoje, poxa, é incrível, né? Então, ele sabe que, poxa, como é que eu não vou dar um pênalti claríssimo? Você está entendendo? Claro. Eu ainda acredito no ser humano e acho que ele não sai de casa com aquela intenção. Mesmo porque ele não tem como saber que vai acontecer um lance desse. Você está entendendo? Totalmente fortuito. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Edson, mas aí você volta naquele princípio seguinte. Qual a razão, então, do intervalo, ele chegar para o Cássio e pedir desculpas pelo lance cometido? Aí você vê, não vamos dizer que eles estavam mal intencionados, sim. porque agora são péssimos. Sim. A arbitragem brasileira está péssima. A arbitragem está péssima. Não é profissional. Outra coisa que também é levantar a bandeira. E juiz FIFA, hein? E bater na tecla aqui. Está tudo profissionalizado, menos Sim. o árbitro. É verdade. Tá? A gente está no século XXI, a gente está com toda essa tecnologia aí, e o único que continua da forma de antigamente, apesar de sprayzinho, de ponto, o árbitro hoje parece um Robocop, né? Todo, né, paramentado e tal, mas ainda o que realmente na hora ali voga é a visão. É a visão. E o futebol é bonito e é dinâmico por essa discussão que ele provoca. Antigamente era o árbitro e 2 auxiliares. Hoje, pasmem os senhores, nós temos 7 elementos dentro do campo para tomar conta de uma partida de futebol. É o fim do mundo, né? É verdade. E ainda assim os erros continuam clássicos, continuam E péssimos, né? Péssimos. É verdade. Em relação, eu acho que não há nenhum tipo de dúvida em relação aos gols, né? Os gols do Corinthians, né? Eu falo, no primeiro momento, o gol do São Paulo, assim, mas não estava impedido não, tá? Mas, ó, você tá vendo? É verdade. Na hora eu achei que até poderia estar impedido. Mas depois, olhando com calma, dá para ver que realmente... Foi uma jogada rápida. Rapidíssimo, né? A bola sintética, o gramado semi-sintético, isso daí, a velocidade que a bola ganha hoje em dia, é coisa alucinante. Se você pegar o lance... Até o preparo físico dos jogadores. Também. Né? Se você pegar o lance do gol, é um flash, entendeu? Então, tem tudo isso daí. A defesa do Corinthians... Quanto aos gols... A defesa do Corinthians marcou bobeira dessa, né? Com certeza. Porque o Nenê conseguiu pegar a bola sozinho descendo ali pela esquerda, fez o cruzamento e pegou o menino lá, o Brenner, completamente sozinho dentro da área. Parafraseando o Milton Leite lá do Sport, que fazem. O Nenê errou o chute, a bola ia pra fora. E o Brenner acabou acertando, aliás, colocou a bola dentro do gol e tirou o goleiro Cássio da jogada. É brincadeira. Em relação ainda ao Corinthians, eu gostaria de ouvir a opinião dos senhores, né? Que é muito importante nesse caso. O Corinthians empatou com o São Paulo, continua ainda está numa fase um pouco difícil, né? Depois nós vamos falar aqui, já estamos aqui na tela, os resultados dos jogos, mas depois nós vamos projetar isso em relação à classificação, né? O Corinthians hoje está em 12º lugar, né? O Corinthians está com 13º lugar, com 40
pontos Que não grandes. aguenta interromper, já são Claro. piadinhas aí. Falar, ó, presta atenção que o 13º cai em dezembro. Eu quero dizer que é só para quem trabalha e faz jus, viu? Tem... Verdade. Então, em relação a posicionamento do Corinthians, claro, pelo jogo de ontem, o Corinthians não era para estar nessa posição, né? Aliás, pelo elenco também, o Corinthians poderia estar galgando ou aspirando qualquer outra classificação. Sim. Exatamente nesse ponto, eu gostaria de ouvir a opinião do Toninho e também do Edson em relação ao elenco do Corinthians. Eu ainda não quero projetar, gente, o que vai acontecer o ano que vem, mas eu estou querendo projetar o que vai acontecer nas próximas rodadas. Tá? O que você analisa, Edson, em relação ao elenco do Corinthians? O que pode melhorar? O que o técnico Jair Ventura pode fazer para poder ainda melhorar um pouco mais esse elenco e não correr riscos de rebaixamento? Olha, eu assim, com esse elenco que está aí, eu acredito que o Corinthians não cai. Mas assim, o Jair, ele pegou no barco no meio. Ele não tem uma experiência no Filipão. O Filipão também pegou e o Palmeiras está indo, entendeu? Sim. Mas ele não tem a experiência do Filipão. Ele cometeu alguns errozinhos, até mesmo escalação, ou depois fez mudanças que não surgiram. Você está entendendo? E ele ainda não tem o time na mão. O time não está à vontade com ele. Você está entendendo? Então, essas coisinhas aí é que está pesando. E o Corinthians hoje é assim, ele é salvo no individualismo. Você pode ver que o Corinthians, apesar de pelo tempo ele já poder ter dado um esquema tático para o time do Corinthians até hoje ainda não tem um esquema tático. Exatamente. Guarda um pouquinho o comentário, Toninho, nós vamos abordar esse assunto contigo agora. Nós vamos fazer um pequeno break. Agora, a minha voz além já me avisa aqui, vamos fazer um pequeno intervalo e já estaremos de volta. bem, retornamos do intervalo. Eu agora vou pontuar, já tinha conversado com o Edson sobre o elenco do Corinthians, né? A projeção para a próxima rodada. Eu vou perguntar para o Roberto Fanelli. Vou fazer a mesma pergunta, Roberto, só que eu gostaria que você destacasse, tá, a perspectiva do Corinthians para a próxima rodada. Vamos esquecer, já houve esse empate, foram polêmicas realmente aceitáveis, né? O Corinthians tem toda a razão de reclamar sobre o resultado final do jogo, mas eu gostaria de perguntar, Roberto, a projeção do Corinthians já para uma próxima rodada. O que você faria se você fosse o Ventura? Qual seria o seu time do Corinthians ideal para a próxima rodada,
que vai ser contra o Cruzeiro. Perfeito. O próximo jogo do Corinthians é com o Cruzeiro lá em Minas. Né? E vamos encontrar um técnico lá que já passou pelo Corinthians, o Mano Menezes, que é um camarada que sabe montar bem o time. Eu, no lugar do Jair, eu entraria para o time que terminou o jogo sábado, deixando o garoto lá que estreou na lateral, o Carlos Augusto. E aquele Thiaguinho no meio do campo. Diga-se de passagem, estreou muito bem. Exatamente. Na minha opinião, o Avelar... O Avelar já pode pegar o bilhete azul dele, em dezembro agora, pode ir embora. Porque desde que ele chegou, não resolveu. Você vê, nós não temos um centroavante. O Corinthians contratou Jonatas, contratou Roger... Que não foi nem banco. Mas nenhum dos dois, o Fábio, nenhum dos dois que entraram fizeram alguma coisa. O Roger entrou contra o Bahia, teve aquele lance polêmico dele lá e tal, né? Mas eu, no lugar do Jair, eu entraria com o time que terminou. Não mexeria no time. Deixando o Ralf ali no meio do campo, que é o pitbull ali no meio do campo, né? Em relação ao Danilo, você manteria ou pouparia o Danilo? Ou colocaria um outro centroavante, uma outra referência na frente? O Danilo, eu reservaria ele para o segundo tempo. Que o homem tem estrela e gosta desses jogos pegados. Quando o jogo está valendo o ponto de acordo mesmo, ele entra e faz o dever de casa. Eu já acho que o Danilo, o Corinthians deu uma arrefecida naquela blitz que ele estava fazendo em cima do São Paulo, exatamente porque teve que tirar o Danilo. Na expulsão. Mas ele só foi trocado ali por causa da expulsão. Por causa da expulsão. Fez aquela por isso que eu tô falando pro senhor. Ao contrário do que a gente pensa, o Danilo está muito bem preparado fisicamente. Ele aguenta jogar os dois tempos. Eu entraria com o Danilo. E com 40 anos, Edson. É verdade. E que ainda não se sabe qual será o futuro do Danilo ainda para o ano que vem. Ainda o Corinthians ainda não. Ele em algumas conversas, ele já disse que ele pretende jogar mais um ano que vem. Ele já se manifestou que por ele assina mais um ano de contrato com o Corinthians. O Corinthians, na verdade, quer um ano de contrato e o jogador pede 2 anos e a manutenção do salário da atual temporada. Agora, do outro lado do jogo, a gente falou, assim, pontuou bem o Corinthians, a gente vê o São Paulo praticamente em crise. Tanto que durante o domingo, ontem, na verdade ontem não, porque foi segunda-feira. Nessa segunda-feira foi anunciado oficialmente pelo Raí, inclusive, a demissão. Já foi ontem. Mesmo na noite do Isso, mas oficialmente o Raí, hoje de tarde, o Raí explicou a motivação que fez com que o Diego Aguirre não continuasse. Eu gostaria de ouvir a opinião de vocês dois em relação a esse assunto. Fábio, é assim, o Aguirre, ele colocou o sistema dele de trabalho no São Paulo e teve uma época que ajustou, entendeu? Mas assim, você via, o São Paulo era tipo um castelo de cartas. Você tá entendendo? Bonito, tudo formado, mas só que frágil. Sem consistência. A fragilidade do São Paulo apareceu quando o Everton se machucou. O Everton, ele era a válvula de escape. Entendeu? Se tornou calcanhar de Aquiles. Você está entendendo? É verdade. Ele era a válvula de escape ali pela esquerda. Quando ele se contundiu, o que aconteceu? Erroneamente, o Aguirre levou o Nenê. Perdeu a criatividade. O Nenê é aquele jogador que, até mesmo pela idade, ele tem que flutuar. Esquerda, direita, mais pelo meio, tal, chegando próximo da área para chutar. Entendeu? Quando ele colocou o Nenê no lugar do Everton pela esquerda, ele matou o Nenê. Então, mas vocês vejam que, vamos voltar no primeiro turno, claro. O São Paulo fez um primeiro turno espetacular. Excepcional. Foi 17 rodadas, líder do campeonato. Com apenas 2 derrotas. Todo mundo já prevendo que o São Paulo esse ano levantaria o Campeonato Brasileiro. Após a parada da Copa do Mundo, alguma coisa aconteceu nos bastidores que o Aguirre perdeu o vestiário. Sim. Tanto é que, eu vou mais além um pouquinho, você vê que a hora que saiu o gol do Brenner ontem, o Nenê corre, abraça o Brenner e vão correndo, o Aguirre lá com o braço esperando para dar o abraço. Literalmente no vácuo. Eles foram só com os colegas de trabalho ali. Para mostrar a união do grupo. Exatamente. Então, na minha opinião, o Edson e Fábio, ele perdeu o vestiário. Perdeu o vestiário, o técnico está na rua. Ali caberia até aquele olé. Porque deu um olé nele mesmo. Ele veio para
E ainda nessa expectativa do jogo, também é bom lembrar que o São Paulo jogou o segundo tempo com 11 jogadores. Sim, O Corinthians com 10. com certeza. O São Paulo esteve totalmente apático. Ô Fábio, eu acredito que até isso pesou também na demissão do Aguirre. Entendeu? Demorou demais para fazer. O fato de ter jogado o segundo tempo todo com 11 jogadores e ainda agredido o Corinthians. E ainda assim levou uma pressão do Corinthians e achou um gol do jeito que aliás, eu vou pontuar para os senhores, foram apenas 3 ataques diretos ao gol no segundo tempo com 11 jogadores. E o São Paulo teve 48% de posse de bola e o Corinthians teve 52%. Ou seja, com 10 jogadores ainda o Corinthians esteve melhor. Então, e alguma coisa deve estar acontecendo mesmo no São Paulo, porque hoje ainda estava ouvindo uma entrevista do Raí, por ele fica o auxiliar, o Jardim. É o André Jardim, que já é desde 2014, 2015. E ele, na opinião do Raí, para ele o ano que vem é o técnico do São Paulo. Só que o Leco não quer. Ele falou que não vai ser, então eles vão procurar um técnico. Sim. Até se comentou de Luxemburgo também no São Paulo, né? Só que o Luxemburgo, o negócio dele agora é pôquer. Futebol acabou, ele não quer mais saber. Mas exatamente nessa questão que eu vou jogar a pergunta para os nossos analistas. É importante, o André Jardine, como a gente já bem pontuou, vai ser o substituto nessas últimas 5 rodadas do Campeonato Brasileiro do São Paulo. Ele seria, primeira questão, ele seria o técnico ideal para o São Paulo, apesar de ser novato? E a segunda questão, caso não seja, qual técnico seria importante ocupar a vaga de diretor técnico de São Paulo em 2019? Por favor. Seco para você, na minha opinião, não. O Jardine não cumpriria essas funções. Não. O São Paulo precisa de um técnico de pulso, um técnico que traga resultados, entendeu? Tem que trazer que mexa com o vestiário, que segure o vestiário. Que domine isso daí. É mais ou menos o que aconteceu com o Santos quando trouxe o Cuca. Mas aí a gente vai falar mais para frente do Santos, aí a gente conversa sobre isso aí. Mas tem que trazer um técnico do naipe do Felipão. Eu não sei o que o Luxemburgo aprontou, mas o Luxemburgo não treina mais time grande. Nem o Corinthians, nem São Paulo, nem Santos. Aconteceu alguma coisa ali, o senhor citou o negócio de bastidores, aconteceu alguma coisa, presidente nenhum nem cita o nome, nem cogita o nome do Luxemburgo. No São Paulo se cogitou do Abel, só que ele disse que ele não pega time nenhum do meio de temporada. Se for para o próximo ano, pode até conversar. Exatamente. Né? E também é o único que está aí disponível. É verdade. Mas vai haver, nós vamos trazer aqui mesmo depois que acabar o campeonato dia 2 de dezembro, sim, a gente vai continuar fazendo o programa e vai estar trazendo o mundo da bola, os bastidores. Com certeza, o mercado da bola. Isso, e vai ter uma dança legal aí. É verdade, você tem toda a razão. Cogita-se o Renato Gaúcho no Mengo. Não, mas nós vamos chegar aí. Você está entendendo? Nós vamos chegar aí. Vai ter uma troca de técnicos aí. Não sai do Grêmio, não. O senhor acha? Não. Eu já não tenho essa certeza. Mas você não me respondeu, Roberto. Qual seria o técnico ideal do São Paulo? Jardim ou um técnico mais... O Jardim não. É novo ainda, tem que amadurecer um pouco mais. Se você fazer uma comparação, é o que aconteceu no Corinthians com o Osmar Loss. Sim. Como deu certo com o Carrilli, né? Sim. Aí vai, não, vamos deixar o Loss. Não deu certo. O Jardine é uma excelente pessoa ali, faz tempo que ele está no... Aliás, ele é funcionário do São Paulo. Ele é funcionário do São Paulo, só da credencial dele. Agora, e é outro detalhe, claro. Vamos voltar um pouquinho e ir lá no Walter Cruz. Isso. Newton Cruz. Aliás, Newton Cruz. Sim. Quanto tempo ele ficou no São Paulo? A hora que ele foi galgado como técnico, sim, não correspondeu. Não deu certo. Não correspondeu. Então, às vezes, o camarada... O próprio Rogério Ceni. Sim. Agora foi campeão lá do Fortaleza quando foi colocado como técnico. Mas o Rogério... Titular do São Paulo não conseguiu desenvolver o trabalho. Mas o Rogério Ceni, ele acabou de jogar bola, né? Acabou com a bola. Sim. E já partiu para ser técnico. Então, não dá. Então, é por isso que eu bato na tecla. Tem que vir um cara de pulso, um cara tarimbado, entendeu? Para brindar o elenco, entendeu? Quando chegar os maus resultados que por hora vierem, entendeu? Ele tem pulso para exatamente isso. Essa daí é a característica do técnico de São Paulo. Bom,
Vamos agora apenas passar a 33ª rodada. Nós falamos bastante do clássico, Sim. que era, o clássico era muito polêmico, precisava ter Até mais. Precisava Não, ter mais. mas a gente Eu só tem vou outros- passar os resultados Sim. e depois do intervalo a gente vai voltar a comentar o virtual campeão, o Palmeiras. Mas vamos lá. No sábado, o América perdeu de 1-0 para a equipe do Paraná. Nós já comentamos bastante aqui. Corinthians e São Paulo, 1-1. O Atlético Paranaense, em uma campanha no segundo turno espetacular, venceu a equipe do Cruzeiro por 2-0. E esse também nós vamos dar uma abordada depois no geral da rodada. O Botafogo ganhou do Flamengo, o Botafogo fazendo sua melhor partida no campeonato, 2-1. Nos jogos de domingo, o Atlético Mineiro e Palmeiras empataram em 1-1. Vamos comentar bastante sobre esse jogo. Sim. Vitória e Bahia, Bavi, 2-2. Teve confusão também lá no jogo de Salvador. O Edson deve estar plugado. Estranho seria se não tivesse. Se não né? tivesse, né? Ceará empatou com o Internacional, também um importante jogo para a parte de cima e na parte de baixo Sim. da classificação do Brasileirão. O Grêmio fez 2-1 sobre a equipe do Vasco, aliás, de virada aos 49,50 do segundo tempo, 10 segundos para terminar o jogo. Num frango do No goleiro. frango cara. do Martim, aliás, marcação. goleiro de seleção uruguaia. Né? E Infelicidade também do goleiro. o nono jogo, que aconteceu no domingo de noite, ontem de noite, um jogo muito fraco, tecnicamente falando. Sim. Fluminense 0, Sport também 0. O Santos e Chapecoense está no intervalo de jogo e está 1-0, surpreendente, hein? Para a equipe Chapecoense. da Chapecoense. Vamos fazer um intervalo agora, gente? Já já estaremos de volta. Os nossos anunciantes precisam falar o seu recado. Promoção Ano dos Sonhos Drogaria Total. A sua Drogaria Total vai ajudar você a realizar seus sonhos. Além do melhor preço, você tem 50 chances de ganhar. São vários prêmios em certificados em barras de ouro. 2.000, 3.000, 5.000, 10.000 e uma casa. Isso mesmo, uma casa no final da promoção. Vá até a Drogaria Total mais perto de você e realize seus sonhos. Drogaria Total. Barato de verdade é aqui. Promoção Ano dos Sonhos. Drogaria Total. Muito bem, retornando para o nosso segundo bloco do Via Voz Esportiva e já vamos direto para um dos jogos mais importantes dessa rodada, realmente, entre Atlético Mineiro e Palmeiras. O resultado foi 1-1. Edson, eu quero que você me fale o seguinte, dá um panorama geral de que você viu nessa partida. Bom, o Palmeiras, eu até já trouxe aqui a fita métrica. Eu queria dizer para o torcedor do Palmeiras, pro Vai Palmeiras, começar a faixa mesmo. para ele já começar a tirar a medida da roupa de gala, pro título, entendeu? Do título do fita métrica. Porque agora final de ano, né? Correria no Roupinha nova, alfaiate, então. no alfaiate e tudo. Então já vai, o palmeirense já pode ir lá fazer a roupa de gala, providenciar a roupa de gala, tirar as medidas, que o Palmeiras, esse título aí já é do Palmeiras. O empate, foi uma casualidade o empate, o Palmeiras vai jogar agora nesse ritmo, entendeu? Porque o Palmeiras é impossível, praticamente impossível de perder esse campeonato. O Palmeiras jogou no ritmo que é o que lhe convém agora. O mais difícil de todos, depois a gente vai ver a tabela, os próximos jogos, o mais teoricamente difícil seria esse jogo contra o Atlético Mineiro. E o Palmeiras foi lá na casa do Atlético, arrancou um empate e agora é só tocar o barco e esperar acabar o campeonato. Como se diz, né? O Palmeiras ontem ele achou o gol ali, né? É verdade. Não foi aquele pênalti, né? Não foi um pênalti, mas não foi Sim, aquele pênalti, né? Caracterizou pelo menos o pênalti. Ficou assim meio na dúvida, Na dúvida. né, Fábio? Porque
Não era para o Dracena fazer toda aquela encenação que ele fez também ali, Um belo ator, então. Sim. Foi, nossa, se tivesse uma piscina ali, ele tinha mergulhado tranquilo. Ia ganhar o Oscar. É, Com certeza. mereceu o empate, não vamos dizer, né? Pela campanha que vem fazendo o Palmeiras, tem tudo para ser o campeão esse ano. Se ele escapar dele, nunca mais vai ser campeão. Agora, se, por outro lado, o Inter tivesse ganho, né? O Inter perdeu uma grandíssima. Mas nós vamos chance de fazer um classificação. comentário geral da rodada. Mas aí Com constava, certeza. porque agora abriu 5 pontos, né? É verdade. Então fica difícil Fica agora. difícil. Pelos jogos que o Palmeiras tem aí. Sim, sim. Eu só vou pontuá-los, né? Eu vou, nessa primeira parte, da primeira folha aqui da E classificação. lembrando, Fábio, Claro. o técnico do América caiu. É verdade. O técnico, o Adilson Batista, né? Exatamente. Que ficou 18 rodadas à frente do América, foi só perder por rebaixado que a diretoria Mas- do América realmente não podia. Infelizmente. Praticamente pode ter selado o rebaixamento do América para o ano que vem. O América é um time muito simpático lá de Minas, tal, mas infelizmente o América perdeu para o rebaixado, não podia perder esses pontos. É o E Coelho. jogando em casa, que foi o pior, na Arena Independência. E também, né, gente, além dele, foi efetivado o Givanildo. Aliás, o folclórico Givanildo Oliveira. Porque lá Ele já teve 5 passagens pela equipe do Santa Cruz de Recife e teve 3 passagens pelo Corinthians até a década passada. Ele vai e volta, né? Ele vai embora. Eu acho que é até bom América. No América é a 7ª passagem do Givanildo. Mas eu acredito que vai dar certo ali, porque ele é um cara carismático. Os jogadores gostam dele. É o boleiro, né? Ele É. fala a língua do boleiro. Eu vou só pontuar, gente. Aqui, ó. Primeiro colocado, Palmeiras, 67 pontos. E os critérios de desempate, vitória, né? 19. E saldo de gols, 29. O Palmeiras está Sossegado. encaminhado. Em segundo lugar, o Internacional, que também bobeou na rodada. Com certeza, foi isso que eu pontuei. Bombeou na rodada. Aliás, começou vencendo com o gol do Damião. O Internacional começou muito bem. Ainda no primeiro tempo, o Ceará equilibrou a partida e fez o gol de empate. E poderia até ter vencido a partida. Porque o Ceará foi mais agudo até no final do segundo tempo. O Internacional 62 pontos. Tem 17 vitórias, ou seja, essa diferença são de 5 pontos, é equivalente a 2 rodadas. Sim. E até pelo número de vitórias, até pelo Palmeiras com 19 e o Atlético com 17, o Atlético não, o Internacional com 17, o Internacional também a probabilidade já fica um pouco ruim, Ficou difícil. eliminando uma rodada. O Palmeiras tem 92% de chance de ser campeão, o Internacional tem 5% no atual circunstância. 5%, o Flamengo 4% e o Grêmio aparece com 1%. O São Paulo é praticamente impossível, é 0,001%. E o Ceará tem o técnico lá, O Lisca doido, né? doido. Aliás, o Que de outro doido não belo tem nada. trabalho. Outro Belo belo trabalho. trabalho. Aliás, as duas equipes do Ceará nós vamos comentar também. Eu estava dando uma olhada ali, eu chamo a decepção com o Flamengo. Sim. Mas eu ainda queria pontuar uma coisa do Palmeiras, já que a gente está falando do possível, né? Aliás, o Título. grande favorito Sim. ao título nacional. Queria ouvir, tanto do Roberto como do Edson, né? Sobre o elenco do Palmeiras, já projetando a próxima rodada. O Palmeiras, na próxima rodada, vai enfrentar. Se não me fala, deixa eu até conferir aqui na minha dalinha, que é importante. Vai enfrentar o Fluminense nessa quarta. Aliás, nós vamos falar sobre a próxima rodada que vai ser Sim. depois de amanhã. O Palmeiras vai enfrentar em casa no Allianz Parque o Fluminense. Aliás, da sequência que o Palmeiras tem, seria, vamos dizer, na teoria, o time mais difícil. E o Fluminense, só lembrando, o Fluminense foi a última equipe que venceu o Palmeiras, dia 25 de julho, na queda do Roger Machado. Sim, tem esse detalhe. O Filipão, nesses 18 jogos de invencibilidade, o Filipão participou de 16, um foi com o auxiliar técnico Paulo Turra, outro foi com o outro auxiliar técnico do dentro do Palmeiras, né, o Wesley, né, das divisões de base, uma vitória e um empate. E o Filipão, nesses 16 jogos, gente, tem 13 vitórias e 3 empates. Que campanha é essa? Não, campanha é excelente, né, como já disse. Só não 91% de Só aproveitamento. não vai ser campeão, Fábio, se ele não quiser. Porque tá com tudo na mão, né? Eu E, até já... outra coisa, ontem, eu acho que quem faltou ali no Palmeiras,
Eu não gosto dele. Claro. Mas é o cara que carrega esse time aí. É o Dudu. O Dudu estava suspenso. Exatamente. Por isso a razão que ele não ter jogado. Exatamente. Mas é o camarada que pega aquele meio de campo ali e ele faz um salseiro ali. Sim. Né? É verdade. E o Palmeiras tem mais um detalhe. Tira um time, entra outro, parece que não sentiu nada. Na minha opinião, o Palmeiras está com 2 times bem montados. Sim. O problema do Palmeiras é o seguinte. Campeão brasileiro, tal, ok, beleza, tal, né, com mérito, tudo tal. Mas o elenco do Palmeiras merecia ser mais cobrado. Sem dúvida. O elenco do Palmeiras, o que é gasto com o elenco do Palmeiras, no mínimo 2 títulos Quase por temporada. 12 milhões por mês. No mínimo, só de folha de pagamento. No mínimo 2 títulos por temporada. Sim. Nessa temporada. Ou o brasileiro e o paulista, ou... Faltou pelo menos alguma coisa, 2. né? Faltou. Eu acredito uma certa parte disso daí, o tempo que ficou com o técnico anterior. Eu acredito. Você acha que deveria ter tirado o técnico antes? Sim, eles foram tentando com aquele técnico, e quando não deu mais, que você até citou, que foi na última derrota... 12ª rodada. O que todo mundo achava que seria um mal, até que veio para o bem, que foi quando trouxe o Felipão. Mas aí caiu nos torneios em que não é tão igual Libertadores, Copa do Brasil. Quantas vezes a gente viu acontecer do time de maior expressão, de Arapiraca, Sim. não desclassificou o Uma Palmeiras? das grandes vergonhas do Então, Palmeiras. esses torneios, ele é complicado por causa disso, entendeu? Você ter o elenco redondinho, coerente, tudo ajuda, mas você pode pegar uma noite que não está inspirado, você está entendendo? Então, tem essas coisas. O campeonato longo, o Felipão colocou o modelo dele, enquadrou o pessoal, colocou o pitbull deles lá, o fio desencapado lá, Felipe Melo. enquadrou o Felipe Melo. O mesmo Davidson, né? Depois, o Davidson ainda sai umas faísquinhas ainda. Ele ainda Como vem- diz o Filipão, ele tem uma coisa tem, solta ali. tem. Todo Ele- fio desencapado. ele ainda tem ainda. Ele me lembra muito o Dinei. Sim. Tanto fisicamente e principalmente dá aquelas desligadas, né, de vez em quando. Você fala, o que esse cara Agora, tá fazendo aqui e tal? Pelo elenco, né, do O Palmeiras, senhor concorda comigo que deveria ganhar? teria que estar aí disputando Pelo menos a final da a Libertadores, né? A Libertadores é a Copa do Brasil. É. Aliás, o Pelo time do menos a Palmeiras, na teoria, seria um time copeiro, né? Seria um time de Copa. Você vê como é que mudou? E, na verdade, o Palmeiras passou o foco para campeonato Pro dos campeonato corridos. longo Exatamente. e o Filipão perdeu aquele de ser copeiro. Quem é o top do copeiro agora é o Renato Gaúcho, apesar de ter acontecido tudo aquilo que aconteceu e saiu o Grêmio da Foi um Libertadores. fato extra-campo, né? Sim, sim. Vamos tocar na rodada. Eu vou citando aqui para os senhores os resultados, né? O Atlético Paranaense venceu o Cruzeiro. Eu acho que pelo segundo turno o Atlético Paranaense merece ficar com uma das vagas. Olha, o Atlético Paranaense que vem numa crescente há algum tempo já. Claro. O Atlético Paranaense. Presta atenção Sim. no Atlético Paranaense que ele está vindo forte nessa reta final. E o Cruzeiro tá de férias, né, gente? Apesar de jogar com o Corinthians na próxima rodada, o Cruzeiro tá mais tranquilo, já tá na fase de grupos da Libertadores, já acabou o ano. Está no ritmo do Palmeiras. Eu espero que ele esteja quarta-feira de férias. Também tivemos um outro clássico nessa rodada, o Botafogo venceu o Flamengo pelo resultado de 2-1 e o Flamengo extremamente vaiado. Jogo primordial para as pretensões do glorioso Botafogo sair da zona incômoda ali, ele está meio ali cai naquela zoninha. Vocês acreditam que praticamente o Botafogo vai terminar bem o ano, talvez não corra tanto risco de rebaixamento? Eu acredito que sim. Eu acho que ele fica no meio ali, né? Não vai correr sérios não. riscos, Não. até pelo desempenho dos últimos jogos, né? Uhum. Contra o Corinthians, contra o Flamengo, né? Uhum. Beleza. A decepção foi o Flamengo, né? Com certeza. E é isso que eu ia perguntar para Mais vocês. uma vez ficou no cheirinho. Ficou no cheirinho. O Flamengo vai ser o segundo ano praticamente sem título importante. Sim. É bem verdade, o ano passado ganhou o Campeonato Carioca. É verdade. Sim. Mas de relevância, de grande relevância, o Flamengo já não conquista um Algum tempo. título desde 2014. Sim. Mas quando a gente fala, levantou o Carioca, a gente tem que levar em consideração o seguinte: se você pegar o América, colocar no Campeonato Carioca, ele vai ser campeão. Porque o time do Rio, eu não sei o que acontece. Deu uma grande chance. Né? muito- Ali resume Botafogo, É polarizado, né? Botafogo, Vasco, Fluminense e Vasco. Fluminense e Flamengo. Então, Qual seria o futuro do Flamengo
para o ano que vem. Olha, o Diego parece que está voltando para o Santos também o ano que vem. Isso é um fato a ser explorado, né? O Flamengo deve passar então por uma grande reformulação que vem. Sim. A permanência do técnico, o Dorival Júnior pode ficar ou não, vocês acham? Principalmente na presidência. Eu vi a declaração do presidente do Flamengo, ele disse assim, ó, para mim deu, chega, eu vou cuidar da minha vida. Ou seja, ele disse que vai agora, no final do ano, ele vai estar saindo fora. Antes do intervalo, eu vou também destacar esta partida que é muito importante também para a parte de cima e para a parte de baixo. Que é um jogo emblemático. Ceará 1, Internacional também 1. Por que, gente, eu pergunto para os nossos analistas, por que o Internacional não consegue diminuir a diferença para o Palmeiras? O Internacional, ele é uma O que falta para o Internacional? Ele é uma grata surpresa, se você lembrar. Sim, ele voltou da Série B no ano passado. Aliás, vai ser o melhor participante de Série B que voltou da Série B na Série A no ano seguinte. Ele é uma grata surpresa, mas acontece algumas coisas lá que a gente não consegue compreender. Tem jogos que o D'Alessandro está no banco. D'Alessandro no banco. Então, tem algumas coisas de bastidores ali que de vez em quando faz isso daí. A diretoria fica muito naquele negócio de DVD, nós somos prejudicados, e isso daí influencia. Está muito em bastidores, né? Fica os bastidores do Inter e tal. Mas o Inter é uma grata surpresa, um time que vem vindo da Série B, está ali na posição que ele está aí na frente de Flamengo, na frente de Grêmio, na frente de São Paulo. O que vocês acham do trabalho do Odair Helma, assim, num ponto geral? Na minha opinião, é o seguinte, você acabou de citar aí o caso do D'Alessandro. Quem tem um jogador desse no plantel, não pode se dar o luxo de deixar ele no banco. Eu não consigo entender essas coisas. Né? A não ser que ele está com um problema que ele não consiga jogar, que pode entrar só para jogar 15, 20 minutos, mas ele mesmo declarou que ele pode jogar os 90. Então fica difícil. É aquele caso, né, Edson? É o caso do Nenê. É vestiário, os bastidores, é diretoria. Então. E ele é um jogador que a torcida eu lembro quando o Atlético travou nessa sexta posição aí, o Atlético Mineiro. A gente, o que está acontecendo com o Atlético Mineiro? O que está acontecendo com o Atlético Mineiro? Salários atrasados. Isso foi externado durante a entrevista, é verdade. O presidente já está fazendo de tudo lá para tentar colocar o salário em dia. É aí que a gente vai vendo por que o time não desenvolveu. Há tempos o Atlético Mineiro está travado. O Levir Coupe pegou uma verdadeira bomba, né, gente? Sim. Eu lembro até hoje, quando ele chegou, ele falou assim, eu quero dizer para o torcedor do Atlético, que é o seguinte, preparem os aparelhos cardíacos, façam revisão, quem tem uma tendência. Ele falou isso. Ele falou, não vai ser fácil. E agora eu sei por que ele estava falando isso. Que agora que veio à tona, salário atrasado, todos os problemas, essas coisas. Relatados pelos jogadores. Ele chegou e falou isso. Assim como o Cuca, quando chegou no Santos, não tem de bastidor. Claro. O Cuca, quando chegou no Santos, o pessoal estava com umas conversas, está atrasado isso. O que ele fez? Reuniu todo mundo no auditório, não só os jogadores, todos os funcionários, todo mundo que estava com o salário atrasado. Chegou na sala do presidente e falou, eu gostaria de conversar com o senhor e tal. A gente pode ir naquela sala do auditório e tal. O presidente do Santos entrou lá, estava todo mundo lá. Todo mundo lá que estava com o salário atrasado. Satisfação, né? Falou, eu estou chegando agora, eu estou com uma situação assim que me foi passado, atrás de salário aqui no Santos, tal. Eu convoquei o senhor para falar, não pode fechar a entrevista, mas na frente de todos eles aqui. Isso é importante, realmente. Você está entendendo? E ele ganhou o elenco ali. Mas ganhou o elenco ali. E dali em diante o Santos decolou. É verdade. A grande realidade do futebol brasileiro é os altos salários. Sim. Ainda os times não estão preparados para pagar o que pagam. Foi o que o Andrés declarou essa semana. Ele falou ontem, nas entrevistas, que o plantel do Corinthians é fraco, ele sabe disso, acho que mais a culpa também é dele. Né? Ele fez uma meia-culpa, ele fez. Mas que ele não vai contratar jogador para pagar 700, 800 por mês. O que é absurdo, né, gente? Vamos fazer um pequeno intervalo? Os nossos anunciantes precisam dar o seu recado. Vamos lá. O que você espera de um suco de laranja? Sabor natural da fruta? Fonte rica em vitamina C? Produtos sem nenhum tipo de conservante? Para obter tudo isso, esprema 5 laranjas em um copo.
Mas se não quiser ter esse trabalho, simples, abra um Life. Suco de laranja natural Life. Sua dose de sabor e de saúde, todos os dias. Muito bem, amigos, retornando para o terceiro bloco do nosso Via Voz Esportiva. Vamos passar rapidinho aqui então a classificação do Campeonato Brasileiro. Na primeira página, Palmeiras 67, Internacional 62 pontos, o Flamengo em terceiro com 60 pontos, está quase que alijado do título nacional. Em quarto lugar, o Grêmio com 58, nos critérios de desempate, à frente do São Paulo. O Grêmio na classificação para Libertadores na fase direta de grupos. O São Paulo e o Atlético Mineiro, por enquanto, na primeira fase. Né? Em sétimo lugar, o Atlético Paranaense, que está querendo essa vaga do Atlético Mineiro. Está numa crescente. O Santos em oitavo, com grande chance, apesar da derrota parcial aí para a equipe da Chapecoense. Em nono lugar, o Cruzeiro, 46 pontos, já está de férias, já está na fase de grupos da Libertadores. E em décimo lugar, Fluminense com 41 pontos. O Fluminense também, né, gente? Já não aspira mais vaga para a Libertadores. 11º lugar, o Bahia, 41 pontos. Botafogo, 12º lugar, 41 pontos. O Corinthians ainda inspira alguns cuidados. Corinthians, 13º com 40 pontos ganhos. Em 14º, aí sim a coisa já fica mais quente. 14º lugar, o Ceará com 38 pontos. 15º, Vasco da Gama com 38 pontos. 16º, uma crescente também, o Sport Recife com 37. E aí é quem pode estar morto, quem vai estar na Série B o ano que vem, quem pode estar na Série B do ano que vem. O Vitória, 17º, abrindo na zona de rebaixamento com 35 pontos. 18º, o América Mineiro com 34. 19º lugar, a Chapecoense com 34. Nós não estamos computando o ponto, nem do Santos e nem da Chapecoense. Exatamente, porque se a Chapecoense vencer, o Sport entra na zona de rebaixamento. Ok? E esse sim já está desclassificado, já está na segunda divisão. Paraná Clube, 21 pontos ganhos. Eu vou pedir para a nossa produção colocar a próxima rodada, a 34ª rodada. Se persistir esse resultado da Chapecoense, ela vai estar encostando no Corinthians. Sim, no Corinthians. Certeza. Ela vai para esse resultado de vitória da Chapecoense aí não é nada interessante para o Corinthians. Não. Apesar que o Corinthians ainda joga o chamado jogo de 6 pontos. Sim, que o Corinthians ainda joga com a Chapecoense. Na penúltima rodada. Mas já vai complicar. Em casa. Sim. Com certeza. Agora é importante a gente dizer, né, gente? Aqui nós vamos ter a 34ª rodada, nós vamos repercutir não essa rodada, mas sim a 35ª, que vai estar mais próxima da gente para a próxima segunda-feira. Na quarta-feira, estes são os jogos. O Vasco vai enfrentar o Atlético Paranaense em São Januário. O Paraná Clube vai receber o Atlético Mineiro. Aí a gente não sabe ainda o local do jogo, porque o Paraná está vendendo os seus jogos, né? Sim. Inclusive vai jogar com o Palmeiras no final de semana em Londrina, no Estádio Café. Mas o Paraná pode fazer esse jogo, até na cidade de Londrina também. O Bahia vai enfrentar a equipe do Ceará, jogando lá em Salvador. Cruzeiro e Corinthians no Mineirão. O Sport vai receber o Vitória. Aí sim, um jogo muito quente. Esse jogo pode estar valendo o descenso, né? A Série B o ano que vem. Outro jogo importante também na quarta-feira, Palmeiras e Fluminense. Se o Palmeiras vencer a sua partida, o Palmeiras dá um enorme passo para ser campeão. Aliás, pode ser campeão matematicamente jogando contra o Paraná em Londrina. Dependendo dos resultados desta rodada e dependendo dos resultados da rodada corrente, que nós vamos analisar com toda a calma possível, ao vivo, pelo Via Voz Esportiva, nós vamos ver se o Palmeiras atingiu o seu objetivo com algumas rodadas de antecedência.
Na quinta-feira, a Chapecoense vai receber o Botafogo também em jogo de 6 pontos. A Chapecoense desesperada, precisando dos pontos diante do Botafogo, que está um pouquinho mais tranquilo. O Flamengo vai receber o Santos. Seria importante o Santos estar vencendo hoje, até para esquentar mais esse jogo diante do Flamengo. Já o São Paulo, esse sim, talvez o principal jogo da rodada. O São Paulo e o Grêmio valendo a vaga direta para a Libertadores, valendo a 4ª vaga da Libertadores. E finalizando na quinta-feira, Internacional vai receber o quase morto América, o América também, que vive um princípio de crise e precisa vencer. Se o América perder esse jogo do Internacional e no final de semana empatar, o América já será, já não matematicamente, mas vai estar praticamente rebaixado. Rapidinho, pois não. O tempo é mínimo. Eu queria chamar a atenção para esses jogos. Claro. Um matando o outro. Claro. Se der empate, morre um pouquinho abraçado. Paraná, Atlético Mineiro. Perfeitamente, sim. Certo? Bahia e Ceará. Importantíssimo. Os dois times que estão ali também naquela zona nebulosa, naquela zona nebulosa. O outro jogo que eu queria chamar a atenção é o do Sport e Vitória. Sim, jogo de 6 pontos. O outro jogo também. E o outro jogo que eu queria chamar a atenção além de Grêmio Internacional. Isso, é o do São Paulo e Grêmio. É o Chapecoense e Botafogo. Chapecoense e Botafogo. É um jogo importantíssimo. Principalmente em vista desse resultado da Chapecoense ganhando hoje. Você está entendendo? É verdade. Passa a ser um jogo interessantíssimo. Vocês têm toda a razão. Com certeza vai ser um jogo muito interessante. Eu vou pedir também para a produção já, agora nós vamos pincelar rapidinho aqui a Série B do Brasileirão. Né? Nós já temos aí o todo simpático Leão do Norte, o Fortaleza. O Fortaleza já... justo merecimento, diga-se de passagem. É verdade. Justo, realmente. O Fortaleza, aos 49 minutos, jogando sábado e noite, aos 49 minutos, o Fortaleza conseguiu um gol inacreditável, uma chuva torrencial na ressacada, vencendo o Avaí. Eu só queria chamar a atenção, senhor Roberto. O Corinthians numa dificuldade danada, é incrível, gira e volta no Corinthians. Com uma dificuldade incrível de fazer gol. Adivinha esse jogador que é o artilheiro do Fortaleza, que faz gol à torta. É verdade. Ele é jogador do Corinthians. É verdade. E o Corinthians com uma dificuldade enorme de fazer gol aqui. Você vê? Só para ilustrar, né? Para ilustrar e citar a grande campanha do Fortaleza aí, justo e merecido. O acesso para a Série A do Brasileirão do ano. Com certeza. Tem algumas definições também que é importante. Eu vou falar a classificação da Série B, é que lá embaixo tem muita coisa já resolvida. O Fortaleza campeão, 68 pontos ganhos. O Fortaleza já é campeão, já não perde mais a primeira posição. Aliás, um belíssimo trabalho do Rogério Ceni. Quem está muito próximo desse acesso é o CSA de Alagoas, Maceió, 59 pontos. Quem estaria subindo hoje também mais duas equipes. O Goiás com 57 pontos ganhos e em quarto lugar o Avaí também 57 pontos. Boas chances de subir. Eu vou apenas pontuar até o 8º lugar, que são os que têm chance de subir ainda. Tá? Aliás, brigando talvez pelas duas últimas vagas. A Ponte Preta em 5º lugar, 56 pontos. Ótimas chances. Em 6º lugar, a Londrina, 55, assim como em 7º lugar, o Vila Nova, 55. E o 8º lugar, o Atlético Goianiense, com chances remotíssimas. Muito, muito difícil. O Atlético Goianiense teria que vencer as duas últimas partidas e esperar por derrotas de CSA, Goiás, Avaí e Ponte Preta. Já fica muito difícil a situação da equipe do Atlético. Eu gostaria de chamar a atenção para o seguinte ali. Da Série A, faltam 5 rodadas. Mas esse daí já está mais adiantado. Se não me engano, essa 30ª vai para a 37ª rodada. São 6 pontos em disputa. Sim, 6 pontos em disputa. Essa tem rodada. Exatamente. Para mim seria uma satisfação enorme se a Ponte Preta conseguisse, ela está com 56 ali, se ela conseguisse entrar ali, nem que 3º, 4º lugares ali, para trazer a gloriosa macaca. Né? De volta para a primeira divisão depois de 2 anos. Né? É uma judiação Campinas, os dois times, né? E o Guarani, infelizmente, já não tem chance mais. Como infelizmente acontece há muito tempo na nossa querida Ribeirão Preto. Não é por causa do chopp, não. Se é que vocês me entendem. Fome e fogo. Com o Botafogo e o Comercial. Uma judiação. É verdade, o Botafogo ainda financeiramente se recuperando, é bem verdade. Eu só vou pedir para a produção colocar a parte final, só para a gente encerrar o assunto Série B,
a parte final da classificação da Série B é o slide anterior. Viu? O slide anterior para colocar a segunda parte da classificação da Série B. E probleminha técnico aí, nós vamos... Isso. Essa é a classificação da Série A, da 34ª rodada. Aí a primeira parte, a próxima vai ser a segunda. Aí, muito bem. Bom, eu já nem vou falar muito do Brasil de Pelotas, São Bento e Figueirense. Essas equipes já estão livres do rebaixamento. É o pessoal que eu chamo do limbo. Exatamente. Não sobe, não desce, não... Já estão de férias. Fica no limbo. Quem está perigando é a partir do Oeste. 14º lugar, Oeste Barueri, 45, com chances remotas de descência, bem verdade. O Criciúma, que inspira cuidados, e o CRB de Maceió, de Alagoas também, está numa posição muito difícil. O Paysandu ainda não caiu, gente. O Paysandu ainda tem boas chances de conquistar. Ele pode empatar, inclusive, em pontuação, ele pode empatar com o Figueirense. Levando em consideração que ainda faltam 6 pontos. Faltam 6 pontos, exatamente. Daí para baixo acabou. O Sampaio Correia já deu adeus à segunda divisão, com 35 pontos, Juventude também. Aliás, Sampaio Correia e Juventude subiram e desceram. Né? E o Boa Esporte, depois de 2 anos, também subiu e desceu. Os 3 últimos, Sampaio Correia, Juventude e Boa Esporte, já estão na Série C do ano que vem. E só lembrando, para essa Série B, Botafogo de Ribeirão Preto vai estar lá. Sim. Botafogo de Ribeirão Preto vai estar na Série B do ano que vem, é o único representante paulista que subiu, e também o campeão, o Cuiabá, de Mato Grosso, também vai estar. Um time que não aparece mais de jeito nenhum, infelizmente, a coitada da Portuguesa, né? A Portuguesa, infelizmente, não está em nenhuma divisão, não se classificou nem para a Copa Paulista, foi a primeira fase. Vamos fazer um break? Vamos fazer um break, é importante agora, vamos fazer um break, para depois a gente projetar a 35ª rodada, e eu vou dar alguns pitacos também do futebol do exterior. Vamos ouvir os nossos anunciantes e já já estaremos de volta. Saborear os mais deliciosos peixes à beira do rio Mogi Guaçu é só no Restaurante César. Os mais deliciosos pratos à la carte, peixada, rodízio e porções. Tudo isso com muito contato com a natureza e uma vista privilegiada. Restaurante César, em Pirassununga. Retornando para o 4º e último bloco do nosso Via Voz Esportiva. Vou dar aqui uma notícia da Fórmula 1. Fórmula 1 está na sua 69ª temporada, histórica Fórmula 1, que infelizmente perdeu um pouco do seu brilho, né, há alguns anos para nós brasileiros. Mas nesse final de semana, gente, teve o GP do Brasil, a 20ª etapa, a penúltima etapa do Mundial de Fórmula 1, Autódromo José Carlos Passe, lá em Interlagos. O Hamilton já havia conquistado no México o 5º título mundial, aliás, esse igualou a nada mais, nada menos que Juan Manuel Fangio, a lenda argentina dos anos 50. Da Fórmula 1. Exatamente, e falta agora só 2 títulos, só não pode dizer, né? 2 títulos para chegar na grande lenda da Fórmula 1, o alemão Michael Schumacher. O GP do Brasil foi muito movimentado, né? Muito concorrido também. E o Lewis Hamilton praticamente venceu quase que de ponta a ponta. Mas o grande destaque foi o Max Verstappen, que
suas atrapalhadas, ele deixou de ganhar a corrida e acabou chegando em segundo lugar na classificação, né? Aliás, o pódio foi formado, exatamente, o pódio foi formado por Lewis Hamilton, o inglês já pentacampeão da Mercedes, o Max Verstappen, o holandês, aliás, o grande destaque dos últimos 2 anos, o piloto da Red Bull, e em terceiro lugar o piloto da Ferrari, aliás, está se despedindo da Ferrari, o Kimi Raikkonen, o finlandês da equipe da Ferrari. Além do Lewis Hamilton, do piloto, o título mundial de construtores ficou para a Mercedes. Sim. Ficou assim, então, o resultado. A Mercedes ficou com campeão com 620 pontos e a Ferrari vice com 553. O Lewis Hamilton somou, né, absurdos 383 pontos. Sebastian Vettel tem o vice-campeonato com 302 e o Kimi Raikkonen vai terminar como piloto da Ferrari com 251 pontos. Só lembrando que daqui 2 semanas, no dia 25 de dezembro, vai ter o GP de Yas Marina em Abu Dhabi. Abu Dhabi, como todo mundo sabe, capital dos Emirados Árabes Unidos. A última etapa vai ser às 13 horas e 10 minutos. Essa importante corrida para encerrar a temporada de Fórmula 1. Vamos também puxar um destaque, eu quero comentar também dos nossos analistas, né? No campeonato espanhol, eu vou fazer um introito aqui, gente. O Barcelona, claro, né, o grande destaque do campeonato espanhol. O Barcelona jogou no Camp Nou e lá no seu campo perdeu de 4-3 para o Real Betis. Real Betis, que é o Alviverde de Sevilha, da cidade de Sevilha. Esse resultado foi tão importante e já fazia 20 anos, desde maio de 1998, que o Real Betis não vencia o Barcelona lá no Camp Nou. Detalhe, são 18 jogos, 16 derrotas e 2 empates. Ô, Fábio, a onda verde daqui do Brasil já está contaminando o espanhol. Já está contaminando o espanhol. O Betis ganhando do todo poderoso. Ficou o retorno do Messi. Mas detalhe, o Messi fazendo 2 gols, o que Palmeirense. não foi suficiente. É a onda verde, não tem pra ninguém. Ainda pelo campeonato espanhol, o Real Madrid bateu o Celta de Vigo, né, na cidade de Vigo, por 4-2. Mas o Barcelona segue líder com 24 pontos. O Sevilha, esse sim, né, o tricolor lá de Sevilha, o Sevilha está em segundo com 23, o Atlético de Madrid é o terceiro com 23 e o Real Madrid é apenas o sexto. A pior posição em 23 anos do Real Madrid, com 20 pontos ganhos. Não tem mais o Cristiano, né? É verdade. Aliás, a grande falta, faz falta nessa troca de técnico, a efetivação do Santiago Solari, o argentino. O que, de certa forma, do modo que eu vejo, é até natural. Você começa a implantar um sistema no time e ele vai numa crescendo, e vai amadurecendo, vai crescendo, vai crescendo. Aí chega uma hora que ele chega no topo, a tendência é começar a descer, entendeu? Isso daí acontece em todo grande clube, aí acontece essa situação. Cabe a dirigentes e comissão técnica ver os pontuais que está fazendo o time e fazer a substituição. Será que está faltando dinheiro lá? Acho que não. Roberto, agora que o senhor falou, eu vou até pensar em fazer uma doação para eles. Eu acho que eles devem estar precisando sim. Já pelo campeonato italiano, gente, o campeonato espanhol é campeonato italiano, 12ª rodada. O campeonato italiano é a Juventus. A Juventus do CR7. Aí sim, segue líder, está folgado e venceu o clássico contra o Milan. O Milan está um pouquinho em baixa nos últimos 6 anos, né? O resultado de Milão foi 2-0, um gol de CR7 e do Mário Mandzukic, que é o croata que jogou a última Copa do Mundo, vice-campeão mundial. A Vecchia Signora tem 34 pontos, 6 a mais que o Napoli. Aliás, a Juventus está tentando o octacampeonato italiano, coisa inédita na história até do futebol europeu. Lá fatura tudo, né? Lá fatura tudo. O Napoli está em segundo com 28, a Inter de Milão está em terceiro com 25, a Lazio é quarto com 22 e o Milan é o quinto com 21 pontos ganhos. Acho que na Itália não tem para ninguém, né? Só lembrar também que os campeonatos europeus, ao contrário daqui do Brasil, eles estão começando, eles estão do começo para o meio agora. Lá. Exatamente, eles estão no meio do turno. Aqui está terminando. Aqui a gente está terminando. Está terminando a temporada. A temporada, eles estão iniciando a temporada. Exatamente, então na primeira parte do primeiro turno. Isso. Né? Exatamente. Agora, para finalizar com chave do ouro, a gente poderia esquecer esse jogo, aliás, é um jogo histórico aqui para a América do Sul. Né? A primeira final da Taça Libertadores ia acontecer no sábado, mas aquela chuva torrencial em Buenos Aires anulou o jogo, postergou o jogo para as 5 horas da manhã. Só pontuar aqui, a Globo passou o Luciano Huck e abriu mão de transmitir, na minha opinião, uma total falta de respeito, entendeu? Transmite a grande final. Eu acho daí uma grande pisada na bola. Mas ele é tão assim batedora de tambor, dá tanta sorte
que no sábado choveu torrencialmente lá, não, impraticável o gramado. O gramado não conseguiu sortear. Mas mesmo assim o jogo sendo transferido para o domingo, ela não transmitiria, nem no sábado e muito até por causa do Campeonato Brasileiro, que tem contrato com o Campeonato Brasileiro. Mas nessa final, Edson e Roberto, foi marcado inicialmente, as chuvas adiaram esse jogo, postergaram o jogo para o dia seguinte. Foi a primeira partida final da Taça Libertadores, né? A 59ª edição da Taça Libertadores. E terminou empatado em 2-1, aliás, um grande jogo. Com o gol do Benedetto. Aliás, né, pro palmeirense é maledetto, mas... De excelente lembrança pro palmeirense, o palmeirense adora o Benedetto. Será que tá na pauta da Palmeiras no ano que vem? Será que o Benedetto? O Palmeiras adora o Benedetto, se é que vocês me entendem. Os gols foram marcados por Ábila, ex-Cruzeiro, né? E o Lucas Prato, três que passou por aqui. Exatamente. Aliás, o Ábila abriu a contagem. Sim. E 8 segundos depois o Prato empatou. O Prato empatou, terminou o primeiro tempo em 1-1. E lá foi o jogo na La Bombonera, ainda encharcado, o gramado muito ruim. Depois o Benedetto, no meio do segundo tempo, fez o seu gol. Aliás, o quarto gol em 2 jogos, né? Aliás, 4 gols em 3 jogos na Libertadores. Predestinado. E depois, no finalzinho, mais pro final da partida, o Izquierdos, o zagueiro, acabou cometendo o gol contra. Mas o que vocês acham? Está em aberto esse jogo, né, gente? O Monumental do Nunes. Para mim, dá Boca. Eu já acho que vai dar River. Os times. Pela qualidade técnica. O River Plate. Só para lembrar, o Boca, ele só está nessa decisão porque o Palmeiras ganhou. Porque o Palmeiras ganhou um jogo lá. É verdade. Mas a primeira fase. Num mundo de competição que a gente faz até a equipe de Fórmula 1 deixa o outro passar na frente para jogo de equipe e tal, o Palmeiras poderia muito bem dar abrir as pernas, como o pessoal diz, né? E deixar para tirar o Boca, que seria um forte concorrente. O Boca que depois tirou ele na sequência. Louva-se então o Palmeiras, sim, entendeu? Que o Palmeiras foi desportivamente correto. Exato. Agora, por outro lado, o Boca aproveitou a chance e não vai deixar passar. E vai ser gol do Benedetto de novo, hein? Será o Benedetto? Sintoniza Roberto Tofanelli. Aí eu lembro do Paulo Rossi. Na Copa de 82, o Rossi não tinha feito nenhum gol então na Copa. Contra o Brasil. Fez os 3 contra o Brasil, depois disparou fazer gol. Foi o artilheiro da Copa de 82. E lembrando então, né? Claro. Por favor. Como nós comentamos aqui, né? Lembrando dos nossos amigos que começaram no programa, né? O Silas Rogério, corintiano Silas Rogério. Aliás, um grande abraço. Um grande abraço para o Silas Rogério. O palmeirense Amaury Bueno. E o da farmácia, com certeza. E o cruzeirense Chorão lá, o Edson Quintal. Um abraço para aliás, foram os precursores desse programa até o ano passado, até pouco tempo atrás. A gente agradece demais o desenvolvimento desse programa, aliás, a ideia desse programa. E quem está lá atrás do bastidor. Com certeza, quero agradecer, claro, o Toninho Landgraf, Kleber, Gabriel da Silva. Quem faz isso daqui realmente rodar. Exatamente. Eu queria, de coração, mandar um forte abraço, né, novamente aí, para esses 3 percussores aí que foram os visionários embrionários, né, que começaram e deram, que depois o desenvolvimento, infelizmente por um motivo ou outro profissional ou até familiar, não puderam continuar, mas a gente gostaria de dizer para vocês que a gente vai com todo o empenho aí elevar o nome desse programa que vocês iniciaram. Vocês têm sim culpa de tudo que aconteceu aqui, pro bem e pro mal, se é que vocês me entendem. Com certeza. Bom, gente, eu quero agradecer a presença do Antônio Roberto Tofanelli nesse programa de estreia nosso, né? Sim. Eu quero te agradecer, muito obrigado pelo seu comparecimento e deixo suas considerações finais, Roberto. Ô Fábio, primeiramente eu quero agradecer o convite, Toninho me ligou e eu prontamente falei, estaremos lá. Foi um prazer estar aqui com você, com o Edson e mais uma vez aqui com o Kleber, o Toninho. E precisando da gente, vocês têm o contato, é só ligar, estaremos aqui, será com o maior prazer. Com certeza, a gente agradece muito, né, Edson? Com certeza. Na próxima semana, nós vamos trazer tudo da 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, que pode ser decisivo. E espero que o Corinthians não caia. Eu já vou destacando aí que agora sim, agora é a hora. Começa o campeonato. As últimas 5 rodadas agora, as decisivas, vai afunilar, vai, como a gente dizia antigamente, Roberto, vai mostrar quem é que tem garrafa vazia para vender, quem tem laço, entendeu? Tanto para o céu quanto para o inferno.
É agora, a partir da quinta. Alguma decisão nós vamos ter, viu, Sim, Edson? sim. Com Com quase certeza. toda a certeza. Gente, muito obrigado a todos vocês, internautas, tá? E também eu quero aproveitar, pois não. Não, Edson vai dar um tchau. Ah, sim, o Edson vai dar um tchau, claro. Então, eu gostaria de dizer para vocês que segunda-feira que vem, se Deus quiser e permitir, nós estaremos aqui novamente. Eu queria dar um grande abraço para todo mundo e agradecer. Vamos lá então, né? Aproveite para curtir e compartilhar nossa fanpage. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e acesse também nossa web TV pelo endereço www.viavoztv.com.br e baixe o nosso aplicativo, tá? Que está disponível no Google Play. Ok, gente? Muito obrigado pela entrada aos vossos lares através das redes sociais e até o próximo programa, se Deus quiser. Da minha parte é só. Tchau!